Questão 32, a Epicar gosta muito desse tipo de questão. No fim das contas, você tem aqui uma parábola e um sistema de eixos cartesianos, eixo XY. Olha só, ele fala que esse eixo aqui, o eixo de simetria, é o Y. E ele falou que aqui, ó, em cima do tampo da mesa, você tem o eixo X. E tem uma parábola aqui, ó. Então, matematicamente, o que interessa é isso aqui. Você tem uma parábola, aí você tem um eixo aqui. Aqui está o vértice da parábola. Eu sempre faço essa parábola torta. Esse é o vértice da parábola, tá? No ponto R. E aqui é a origem. Olha só, uma parábola, na forma geral da parábola, é essa função aqui. Y é igual a ax2 mais bx mais c. Essa é a fórmula da parábola, tá? Quando a parábola está simétrica, não como essa que eu desenhei torta, tá? Ela tem uma simetria perfeita em relação ao eixo y. Então o que acontece? Esse coeficiente b é zero. Porque ou você vai ter as raízes sendo zero, ou então elas vão ser raízes simétricas. Vai ter uma raiz de um lado igual a raiz do outro lado. Então esse b se anula. A soma das raízes dá zero. Então ela está centrada com esse eixo y sendo o eixo de simetria. Então essa parábola vira isso aqui. Y é igual a ax2 mais c. Eu preciso encontrar a fórmula da parábola, a equação da parábola para resolver esse problema. Então eu tenho que encontrar valores de A e C. E para isso eu vou usar essas informações aqui que o problema dá, tá? O problema dá onde está esse ponto B, onde está esse ponto C. Muito bem. Como é que a gente acha o C da parábola? O C da parábola é onde o eixo Y é cortado. Para achar o ponto C, vamos botar aqui, valor de C, tá? Não é esse ponto C que eu estou falando aqui não, eu estou falando C coeficiente da parábola, tá? Para achar o valor de C, eu vou fazer x igual a zero. Fazendo x igual a zero, você vai ficar com y igual a c. Ou seja, o c, na verdade, é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Em qualquer parábola, se você tem uma parábola aqui, vou fazer agora ela torta, tá? Bem torta mesmo. Esse aqui é o eixo y. Aqui, esse ponto onde a parábola corta o eixo y é o valor de c. Faz x igual a zero, você vai ficar com y igual a c, tá? Então, olha só. Ele deu justamente isso aqui, ó. Ele falou que a origem é aqui o tampo da mesa, nesse pontinho aqui. E esse ponto R seria o vértice da parábola. É ali que a parábola vai cortar o eixo Y. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu tenho que pegar essas medidas aqui. Agora eu vou pegar as informações que o problema dá. Olha só. Ele tem que ter me dado onde é o ponto R, OR. OR, cadê OR? Onde está isso? Nossa, ele deu tanta informação. Ah, tá aqui, ó. O ponto R, que é o mais baixo do arco da parábola, está a 150 milímetros do ponto O. Vamos trabalhar com milímetros? Está tudo em milímetros aqui nesse problema, né? Então vamos trabalhar com milímetros. Então eu tenho isso aqui. O ponto R está a 150 milímetros do ponto O. Ótimo. O ponto R está a 150 milímetros do ponto O. Então, quando x tiver o valor zero, o y correspondente vai ser 150. Então, com isso eu já achei o valor de C. Olha só. 150 é igual a zero mais C. Então, eu achei que o C vale 150. Então eu já sei que o C dessa parábola é 150. Como é que eu vou achar o A? Agora eu vou usar as outras informações que o problema dá. Olha só. Informações adicionais que são colocadas. A pista está sobre o tampo da mesa, apoiada no solo, certo?
O tampo da mesa e o eixo de simetria da curva indicados no desenho coincidem com os eixos OX e OY, respectivamente, do sistema cartesiano ortogonal, certo? É o que a gente fez ali. O ponto O é a origem do sistema cartesiano, certo? Eu coloquei dessa forma. A e B são pontos que pertencem a uma reta paralela ao eixo OX. A e B são esses dois pontos aqui, estão numa reta paralela ao eixo OX. Quer dizer, essa parte aqui onde está o skate é uma horizontal. Tá, então os pontos A e B pertencem a uma reta paralela ao eixo OX, certo? C e D são pontos que pertencem a uma reta paralela a B, distante dessa de 288 milímetros. Calma aí. Uma reta distante dessa 288 milímetros. Quer dizer que essa distância daqui para cá vale 288 milímetros. Aqui, ó. Isso aqui é 288 milímetros. Vou precisar usar isso. Então, certo. Tem mais alguma informação? A curva da pista de B até C coincide com o arco de parábola. Tá, isso aqui é um arco de parábola. Isso tudo aí eu já coloquei. Tem mais informação. Nossa, esse problema tem um monte de informação. A distância de C ao eixo de simetria da parábola é 40 milímetros. C está aqui. A distância de C ao eixo de simetria da parábola é 40 milímetros. Olha só, essa distância é 40. Então, eu posso tirar aqui que o x desse C vale 40. Então, esse ponto C tem coordenadas 40, alguma coisa, né? O x é 40 e o y eu não sei ainda, mas daqui a pouco já vai dar para calcular. O ponto R, isso aqui eu já coloquei. Ele deu que AB vale 400. AB vale 400, essa distância aqui é 400. Acabou? São só esses os dados? Não, tem mais dados aqui, rapaz. Durante a execução de uma manobra, o skate passa por um ponto P da parábola. Ponto P. Aí você começa. Ponto P. Cadê o ponto P? Ponto P, ponto P, ponto P. Não tem o ponto P. O ponto P não está marcado onde ele é. Está em algum lugar da parábola. Durante a execução de uma manobra, o skate passa por um ponto P da parábola que possui ordenada 450 milímetros do ponto R e que está a 30 milímetros do eixo de simetria. Olha só, essa informação vai nos permitir encontrar o A da parábola, porque eu já sei que o C da parábola vale... Ó, eu já sei que o C da parábola vale 150, né? Isso a gente já conseguiu calcular. Então agora a gente fica com a equação assim, ó, y igual a ax2 mais 150. O C vale 150, né? Por enquanto, a equação da nossa parábola vai ser isso aqui. ax2 mais 150. Eu já achei que o C vale 150. E essa informação aqui vai nos permitir encontrar o A. Olha só. Esse tal ponto P da parábola por onde o skate passou, eu não sei onde está o P, mas ele deu as coordenadas do P. Ele está a 450 milímetros do ponto R, ordenada a 450 milímetros do ponto R. Faz de conta que o P está aqui. Ele deu que está a 450 milímetros do ponto R. Essa distância aqui é 450. Do ponto R, a ordenada. Só que o R, ele não está em qualquer lugar. O R já está a 150 milímetros do tampo da mesa, né? Então, o Y desse ponto P aqui é 450 mais 150. Então, o Y desse ponto aqui é 450 mais 150. Isso aqui é a partir do vértice, né? A partir do tampo da mesa eu tenho que somar mais 450, tá?
e esse ponto está a 30 milímetros do eixo de simetria. Ou seja, isso aqui é o x da parábola. O eixo de simetria, né, a distância para o eixo de simetria é o x. O x, o y. Ele falou que essa distância aqui é 30 milímetros. Então eu posso fazer isso. Eu faço x igual a 30 e y igual a 600. Tá? X igual a 30 e o y igual a 600, que é isso aqui. Então vamos jogar isso aqui na equação. O y vai valer 600. Então 600 é igual a vezes x ao quadrado. O x vale 30. 30 ao quadrado, 900. Mais 150. Então com isso aqui a gente pode achar o A. Passo 150 para lá, vai ficar 600 menos 150, 450. 450 é igual a A vezes 900. Com isso eu achei o valor de A. O A vale 450 sobre 900, que é meio. Então eu já tenho a fórmula completa da parábola. Y é igual a meio de x2 mais 150. Pronto, já tenho a equação da parábola, agora eu posso achar qualquer coisa que o problema peça. O que o problema está pedindo? Assim, pode-se afirmar que a distância do ponto A ao eixo de simetria, distância do ponto A até o eixo de simetria. Fácil. Eu sei que esse AB vale 400. Tudo que eu preciso agora é encontrar o x desse ponto B. Mas como é que eu vou achar o x? Ó, eu tenho a equação. Eu sei que altura o ponto B está. Olha só. O ponto B está... Calma aí. Algumas informações aqui estão incompletas. Olha. Ele deu que essa distância é 288. Diz que o x desse ponto C é 40. Calma aí. Mas eu já sei a equação da parábola. Como é que é a equação mesmo, hein? Y é igual a 1 meio de x2 mais 150. Se eu fizer do x igual a 40, porque o problema deu isso, né? Ele deu a distância do C ao eixo de simetria. Então ele deu o x desse ponto C aqui. Se eu fizer x igual a 40, eu vou encontrar o y desse ponto C. Ora, fazendo x igual a 40... o y vai dar o quê? Y é igual a 1 meio de x2. x2, o x é igual a 40. 40 ao quadrado, 1.600. Mais o C, que é 150. Então eu encontrei esse y do ponto C. O y do ponto C vai dar 800 mais 150. 800 mais 150. Pronto. Vou deixar esse 150 ali, que ele vai cortar daqui a pouco, tá? Acho que não vai precisar somar, não. Tá. Então agora eu vou usar essa distância, que vale 288. Por que isso? Porque sabendo a altura que está esse ponto S, eu vou saber a altura que está o ponto B. Então eu fico sabendo o y do B. E aí, jogando na fórmula da parábola, eu vou encontrar o x do B. E aí eu respondo o que o problema está pedindo. Legal. Então eu sei que o y desse ponto C aqui dá 800 mais 150, dá 950, né? Agora, se você subtrair 288, eu vou encontrar o y do ponto S. Então eu vou dizer que o y do ponto S vai ser isso menos 288. E o espaço está acabando. Então o y do ponto S, que eu preciso calcular, vale 800 mais 150 menos 288. Agora não tem escapatória. Eu já sei o y do S, tá? Mas o que eu quero, na verdade... Olha só, eu já tenho o y desse aqui. Agora eu calculo o x do S. O x do S é igual ao x do B. Né? Essa distância é igual a essa, simétrica. Então eu vou calcular o x do S. X do S.
Então esse valor aqui é 1/2 de x do s ao quadrado mais 150. Pronto. Então, recapitulando. O y da parábola é 1/2 de x2 mais 150. Está aqui. Isso vale para qualquer ponto que seja da parábola. Eu quero achar o x do s. O x do s resolve o meu problema, porque o que o problema quer é justamente essa distância aqui, né? Então isso aqui é 400 mais o x do s. E o x do s é igual a isso aqui. E se eu sei o y do s, eu posso calcular o x do s. Ó, o y do s é isso aqui, que é essa distância menos 288, que é igual a isso aqui. Pronto. Tá aí, eu calculo o x do s finalmente. Então olha só, igualando isso aqui, o 150 vai morrer. Eu vou ter 800 menos 288, isso vai dar 800 menos 88 são 512. 512 é igual a 1/2 do x do s ao quadrado. Eu multiplico lá o 2 vezes 512. 2 vezes 512 dá 1024. O espaço já acabou, tá? Mas a gente consegue encontrar algum cantinho aqui ainda, tipo esse. Tá aqui, ó. Tem que resolver isso. 512 é 1/2 do x do s. Passo para lá multiplicando, vai ficar 1024 é igual ao x do s ao quadrado. O x do s vai ser raiz de 1024. X do s é raiz de 1024. 1024 isso aqui é 2 à décima, né? Então a raiz disso aqui vai ser 2 à quinta. Raiz 2 à quinta vai dar 32. Legal, então aquilo ali é 32 milímetros. Voltamos lá. Então no meio dessa bagunça, isso aqui a gente calculou que vale 32. Pronto. O que o problema quer saber é a distância de A até o eixo de simetria, é isso? Podemos afirmar que a distância do ponto A ao eixo de simetria é em milímetros o número correspondente entre, calma aí, 400 mais 32. 432. 400 é essa distância que foi dada e o x do s aqui é 32 que a gente já calculou. 432, olha aqui, ó. Esse número está compreendido entre 430 e 460. Está aqui, ó. Resposta correta, letra B de bravo.